Permitam-me algumas palavras de caráter informal, antes da leitura do texto sagrado. Eu sinto-me alegre por participar de mais um aniversário desta igreja. Eu gastei quase a metade da minha vida ministerial aqui nessa igreja, então a gente tem uma ligação, especialmente com aqueles que estão acima dos 40 ou 50 anos, né? Que a gente conheceu aqui. Muitos jovens nasceram e vieram depois. Eu saí daqui no final de 99. O ano 2000 eu já não estava aqui, portanto foi na passagem do milênio. E também, com a autorização do pastor, eu vou quebrar um pouco a sequência de mensagens, porque eu acredito que aquela sequência de mensagens compete muito mais ao ministério docente local, e de maneira extemporânea vou trazer uma mensagem mais apropriada ao aniversário desta igreja. E para isso leremos o texto de Êxodo, capítulo 3, apenas 2 versículos, o versículo 7 e o versículo 8. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Acrescente Deus aos nossos corações e mentes a compreensão do texto sagrado. Nessa mensagem de aniversário, eu gostaria de trazer uma meditação exatamente no sentido do plano que Deus tem para com o seu povo. E aqui está muito claro o plano que Deus tinha para com o seu povo de Israel. Estava sofrendo sob a escravidão no Egito, e não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era libertar o seu povo e abençoá-lo de tal maneira que fosse efetivamente uma grande nação, cumprindo aquela promessa abraâmica. E certamente é uma promessa que recai também no aniversário desta igreja. Nós vamos, especialmente de maneira didática, colocar 3 pontos à luz do texto sagrado para que sirva de meditação para a comunidade local. O primeiro deles é que Deus efetivamente nos conduz para uma terra boa e ampla. Terra boa e ampla. Deus não nos amesquinha de forma alguma, conduzindo-nos a espaços apertados. Já o profeta Isaías dizia de maneira muito clara: alarga o espaço da tua tenda, interpretando a vontade divina. Alarga o espaço da tua tenda. E no versículo seguinte diz o seguinte: transbordarás para a direita e para a esquerda. Ou seja, em termos de expansão não haveria limite, nem para a direita e nem para a esquerda. E quando o povo descansasse na sua tenda, não seria também um espaço apertado, mas sim um espaço amplo para o próprio descanso ali na tenda. Alarga, portanto, o espaço da tua tenda.
Por isso, meus amados irmãos, a igreja tem certamente como objetivo a expansão, não há dúvida alguma. Essa expansão não visa naturalmente buscar o poder, porque nós não podemos repetir o erro da Idade Média, do período de cristandade, quando efetivamente no Ocidente a igreja cresceu e tornou-se poderosa, a ponto de império e igreja se constituírem em duas potências que, quando iam em harmonia, iam muito bem, mas quando se cindia essa harmonia, até mesmo o imperador temia o Papa, chefe supremo da igreja. Isso porque o Papa tinha uma arma poderosa que era usada como expressão do seu poder, a excomunhão. E os imperadores temiam a excomunhão. Aliás, a palavra excomunhão até hoje é temida, né? Eu me lembro que lá na roça, a minha avó, quando queria xingar alguém, ela dizia, ô excomungado. Era a expressão que ela usava sempre, né? Ô excomungado. O excomungado é uma expressão não muito agradável. E isso vem, naturalmente, dessa época. E temos um exemplo claro de Henrique IV em Canossa, quando ele ali ficou exposto ao frio durante algum tempo, para pedir uma audiência com o Papa, porque ele estava na iminência também de ser excomungado. E se ele fosse efetivamente excomungado, o seu poderio político estaria arruinado. E por isso ele enfrentou o frio para entrevistar-se com o Papa. Então essa expansão que eu estou falando não é uma expansão de busca de poder, mas de busca de autoridade. Para que a igreja efetivamente tenha autoridade, para que os representantes da igreja tenham autoridade sobre a sociedade e que sejam considerados pessoas de grande responsabilidade na vida da própria sociedade. A igreja tem que expandir por causa disso, para efetivamente, em nome de Jesus Cristo, alcançar essa autoridade. Poder não. O poder é apenas esse poder espiritual que nos dá essa autoridade, mas não um poder que compete com o poder político, social e até mesmo econômico, né? E o ministério de Jesus é um exemplo muito claro disso. Jesus Cristo exerceu um ministério itinerante. Todo mundo sabe disso. No capítulo 9 de Mateus, no versículo 35, há uma descrição sucinta desse ministério. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Vejam essa expressão, cidades, portanto agrupamentos urbanos significativos, e aldeias, agrupamento humano simples. Jesus Cristo não rejeitou as aldeias porque eram agrupamentos humanos simples, e nem tampouco excluiu os aglomerados urbanos fortalecidos. Durante algum tempo ele fez até mesmo morada em Cafarnaum, e ali operou muitos milagres. Por isso que quando ele lamentou sobre Jerusalém, ele incluiu também Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, subirás até o céu, descerás até o inferno. E até faz a comparação, porque se em Tiro e em Sidom se operassem os milagres que em ti foram operados, teriam se arrependido. Jesus Cristo adotou efetivamente esse método de percorrer de maneira itinerante os diversos locais para a proclamação da palavra. Hoje há um modelo de igreja que eu acredito não ser compatível com o modelo neotestamentário. É a criação de megas igrejas, por motivos midiáticos, por motivos econômicos, mas privilegiam-se as megas igrejas fazendo a concentração. Mas eu diria, o método neotestamentário não é o da concentração, é o da dispersão. E aqui Sorocaba tem um belo exemplo disso. O ministério do reverendo Onésimo, por exemplo, foi um ministério da dispersão, através de um corpo de pessoas leigas muito ativo.
a igreja se dispersou aqui em Sorocaba, porque surgiu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta igreja e outras mais. Resultado dessa dispersão. Não se concentrou aqui, nesse local, mas se dispersou. E assim a igreja cresceu nessa cidade, alcançando um número considerável de irmãos. Afinal de contas, a grande comissão está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, também é clara a esse respeito: ser-me-eis testemunhas, não só em Jerusalém, a cidade, mas também a Judéia, a província vizinha, Samaria, e até mesmo esse desafio, e até os confins da terra. A igreja dispersa é que se fortalece. Não é a igreja reunida num local só que se fortalece. É a igreja dispersa que se fortalece. E realmente, quando surgiu a perseguição, conforme a descrição do livro de Atos, em vez de acabar com a igreja, pelo contrário, fez com que a igreja realmente saísse de Jerusalém, se dispersasse pelas diversas regiões, e essa dispersão foi feita não pelo corpo apostólico. Aliás, o texto é muito claro a esse respeito, né? Os irmãos foram dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram. É uma dispersão interessante, sem os apóstolos, porque agora outras pessoas assumiriam esse ministério. E assim se faz a igreja de Jesus Cristo pela dispersão. Então nós queremos que realmente pensemos nessa promessa de Deus ao seu povo. Deus nos conduz para uma terra boa, e por isso nos possibilita a dispersão. Para uma terra ampla, e por isso não há limite, até os confins da terra. Esta era a promessa de Deus ao seu povo. Depois de articular palavras muito claras que identificava Deus com o povo, os verbos aqui são muito claros em relação a isso. Vi a aflição, ouvi o seu clamor, conheço o sofrimento. São verbos da sensibilidade. Deus não estava alheio ao sofrimento do povo. E agora vem a ação: desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. É o Deus que desce para nos libertar. É o Deus que desce para subir conosco. Ele não joga apenas uma corda descomprometida. Ele desce, Ele mesmo, para subir efetivamente conosco. E o texto prossegue. Além de ser uma terra boa e ampla, diz o texto, é uma terra que mana leite e mel. Leite e mel. Essa expressão leite e mel, nós encontramos cerca de 20 vezes no Antigo Testamento. 20 vezes. Só no Pentateuco, 15 vezes. Ou seja, a promessa divina é exatamente para enfatizar a bondade dessa terra e a fertilidade dessa terra. Não seria, portanto, uma peregrinação inútil, fracassada, mas a terra era propícia para tudo. Era uma terra que manava leite e mel. No livro de Jó aparece uma variável, né? Mel e coalhada. Mas é um derivado de leite também, né? É um derivado de leite. E aqui certamente a referência não era propriamente ao mel silvestre produzido pelas abelhas, mas ao mel resultante da fermentação de tâmaras ou de uvas, que fermentadas elas produziam melaço, que era utilizada em dois aspectos: primeiro como adoçante, e segundo como elemento nutritivo. Todo mundo sabe que o açúcar, né, é o combustível do nosso corpo. Não pode ter demais, mas sem açúcar o indivíduo desmaia. Quantas pessoas atingidas aí, né,
por uma falta de açúcar, desmaiam. E é só tomar um copo d'água com açúcar, recupera. Simples. O açúcar é o combustível do nosso organismo. Não pode exagerar, né? Como tudo, não pode ser exagerado. Nem o vinho, né? Pode ser exagerado. Então, também o açúcar, na sua dose certa, é o combustível para o nosso corpo. Então, o mel era exatamente esse combustível para o povo de Deus durante a sua peregrinação no deserto. É interessante também assinalar que nem o mel e nem o leite tinham um valor ritual. Em nenhum momento, quer no tabernáculo por ocasião da peregrinação, quer no templo fixo, no estabelecimento em Jerusalém, não se oferecia nem mel nem leite. Não se oferecia. Ou seja, eram duas coisas extremamente secularizadas para a utilização do povo. Não era algo sacrificial, mas era algo que o povo deveria realmente usufruir na sua vida normal. Não era algo de oferenda. Se vocês procurarem alguma oferenda de mel ou alguma oferenda de leite, me avisem. Eram elementos secularizados, que pertenciam propriamente à vida do povo. E naturalmente essa expressão, terra que mana leite e mel, é uma metáfora, né? Obviamente, mas tem alguns sentidos muito claros. Primeiro, que seria uma terra de pastagens abundantes. Afinal de contas, o povo de Deus sempre foi um povo de atividade pastoril e não propriamente de atividade agrária. Ou seja, a ênfase não estava naquela civilização sedentária que se fixa num lugar só para ali cuidar da lavoura e da plantação e se estabelece, mas era o povo que, confiando em Deus, saía à busca de pastagem, geração nômade. Isso está lá já desde a dupla civilização que nós encontramos na expressão de Caim e Abel. Caim era lavrador, Abel era pastor. E, por incrível que pareça, não me perguntem como, isso é uma questão de história bíblica que deve ser interpretada no devido contexto, mas, por incrível que pareça, diz que Caim, depois que matou Abel, edificou uma cidade. Não me perguntem como, mas edificou uma cidade. Para simbolizar o quê? Uma civilização sedentária que se fixa. Tanto se fixa que depois surgiu Babel. Não apenas se fixou naquele solo, mas também queria atingir o céu. A imagem da torre do zigurate queria desafiar até Deus. Deus não quer um povo assim fixo. Deus quer um povo que sempre se põe a caminho, numa confiança inabalável no Deus que naturalmente nos livra e nos desafia. Então, eu diria, esta igreja deve ser a igreja do caminho, a igreja que se põe a caminho, e não a igreja fixa num determinado lugar, desafiando até Deus com a sua imponência, de forma alguma. A igreja tem que manifestar o seu poder exatamente na dispersão, porque é nessa dispersão que nós vemos os ministérios surgir, né? Vejam que no livro de Atos, até um diácono tem o poder do batismo. Por favor, não quero criar polêmica aqui, né? Não quero que os diáconos agora digam, então nós vamos batizar. Não, não estou falando isso, mas nos carismas naturalmente distribuídos ali para que a igreja efetivamente avançasse naqueles remotos tempos, até mesmo um diácono batizava, Filipe, né? Filipe batizou eunuco lá da rainha de Candace.
Não estou dizendo que hoje um diácono possa batizar, exceto na visão da Igreja Católica, que o diácono já pertence à hierarquia, né? Mas na nossa visão presbiteriana, o diácono ainda não pertence à hierarquia propriamente dita, né? Pertence a uma classe leiga. Então, meus amados irmãos, é sinal que realmente o Deus que nos chama exatamente por essa terra que produz leite e mel, terra que deve ser lavrada, terra que deve ser cultivada. E essa expressão era exatamente para comparar que o povo ali poderia ter abundantes pastagens. E com abundantes pastagens, os rebanhos poderiam ser multiplicados. E com a multiplicação do rebanho, esse povo poderia efetivamente subsistir com a bênção divina. E é isso que Deus nos promete também. É isso que Deus promete a esta igreja: conduzir não só a uma terra boa e ampla, mas também a uma terra que emana leite e mel. É claro que os obstáculos são normais. As crises são normais. Aliás, toda instituição passa por crise. A família passa por crise, porque é uma instituição. A igreja também passa por crise, porque é uma instituição. A sociedade passa por crise, porque é uma instituição. Então todos nós passamos por crises. Mas não temamos a crise. Crise é julgamento. Crise é o momento em que nós reunimos as nossas forças, superamos as dificuldades, vencemos aquilo que se nos antepõe e nos colocamos em marcha. Crise serve para fortalecer. Esta igreja eu acompanhei desde a construção, quando se lançou o fundamento. E eu quero dizer que aí embaixo foi muito bem reforçado, então não tenho medo, né? Foi muito bem reforçado. Mas eu quero dizer que esse fundamento foi lançado lá embaixo e gastou-se muito concreto aqui embaixo. Não foi para evitar chuva, não foi para evitar vento, mas para resistir à chuva e o vento. O edifício resiste. Nenhum edifício evita a chuva, mas resiste. Agora, infelizmente, quem aquele por poder econômico escasso constrói até mesmo em morro, aí um vendaval leva mesmo, né? Porque o vendaval vem forte, mas o edifício firme, ele permanece. Então, que esta igreja também tenha esse fundamento firme em Jesus Cristo nosso Senhor, para que seja conduzida a uma terra não só ampla e boa, mas também para uma terra que emana leite e mel. Terceiro ponto, o versículo 8 se refere, no final, à existência de vários povos. Diz lá o texto, né? 6 nações: lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Interessante que nessa fase inicial não se preconizava o conflito. O conflito depois foi uma exigência divina posterior. Mais para frente, no livro de Êxodo, por exemplo, especialmente a partir do versículo 23, que fala em expulsão desses povos, a não convivência por causa da idolatria. Mas aqui não. Aqui fala-se em convivência. É a terra do Jebuseu, é a terra do cananeu, é a terra do Eteu, é a terra do Amorreu, do Ferezeu, mas também é a terra do meu povo. Ou seja, não é um lugar que, apesar de ter essas nações, essas 6 nações ali ocupando, que não cabia mais o povo de Deus. Pelo contrário, Deus estava prometendo exatamente no meio dessas 6 nações, ali incrustar também o povo de Deus numa convivência.
Por isso, meus amados irmãos, a evangelização é uma coisa que nunca cessa. Não é porque tem uma igreja presbiteriana ali na rua Santa Clara que nós vamos parar de evangelizar, né? Não é porque existe uma outra igreja próxima que nós vamos parar de evangelizar. Há lugar para todos. E a evangelização tem que acontecer. Assim como existe o espaço para o Heveu, para o Eteu, para o Jebuseu, para o Ferezeu, etc., também Deus promete um espaço, um lugar para o seu povo. Então, vamos continuar a crescer, porque há lugar ainda. Enquanto o Senhor não vem, é tempo de proclamar a palavra de Deus, e esse espaço precisa ser partilhado. Esse espaço precisa ser preenchido, porque os poderes do presente século são violentos e não podem superar o Evangelho. O Evangelho está destinado a vencer esses poderes hostis a nós mesmos, hostis à sociedade. Não trazem a realização da sociedade, a planificação do ser humano. O Evangelho traz. Esses poderes são, utilizando um termo bíblico, são demoníacos, são diabólicos, né? Ou seja, dividem. Não estou aqui falando o termo diabólico no sentido de satanizar a sociedade, mas no sentido que a sociedade é diabólica no sentido de ser dividida. O diabo divide. É o tentador, é o acusador, é aquele que divide. Nunca une, só divide. Por isso que ela é chamada de o acusador, né? Porque qualquer acusação divide. Mas Deus quer nos inserir ao lado de outros povos para também realizar o ministério. Que esta igreja continue o seu ministério. Nunca parar até que o Senhor venha, que ela continue a realização do seu ministério. Ocupar espaço juntamente com outras igrejas, e por que não? Afinal de contas, nós somos irmãos na fé. E se somos irmãos, podemos dividir perfeitamente esse espaço. Nós não somos inimigos da fé, somos irmãos na fé, né? Então vamos ocupar juntamente com nações, como aqui diz o texto, com outras igrejas, o espaço para vencermos os poderes hostis que se apresentam na sociedade, trazendo a desumanização. E nós pregamos a humanização. E aí, nessa confiança, naturalmente nós podemos até recordar aquele discurso de Moisés, próximo a adentrar essa terra prometida. É o terceiro discurso, está lá em Deuteronômio, no capítulo 29. Moisés diz o seguinte: durante os 40 anos da marcha, né? O povo peregrinou durante 40 anos. Durante os 40 anos da marcha, não se envelheceram as vestes, nem o sapato dos pés, porque Deus nos acompanha, né? As vestes não se transformaram em farrapos, mas permaneceram ali como vestes novas. E daí essa novidade que a igreja também tem: buscar sempre se renovar. A igreja se renova. Renova não para acompanhar modismos do momento, mas se renova exatamente pelo poder do Espírito. E por isso que realmente as suas vestes não se transformam em farrapos. A igreja nunca é esfarrapada, mas a igreja é sempre aquela que tem vestes novas, para que realmente a marcha prossiga. Nem os sapatos envelhecem. Os nossos pés não estão expostos às agruras da caminhada, estão protegidos. E bem-aventurado, o quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor, porque são pés protegidos, né? Nós enfatizamos muito a mão, né? A nossa civilização é uma civilização da mão. O nosso pé não é adestrado, a não ser no futebol, né? Mas para outras coisas é a nossa mão que funciona.
Por isso que até tem a expressão manual de, né? Manual de direito, manual não sei do que. E por que não tem pedal? Né? Porque os nossos pés não são destros, as nossas mãos são adestradas. A regente do coral não regeu o coral com os pés, né? Regeu com as mãos. As mãos é que estão adestradas. E realmente, meus amados irmãos, aqui fala exatamente uma outra coisa, que os pés dos que anunciam a palavra do Senhor são formosos. Por quê? Porque os seus pés não têm o sapato roto, mas são pés que caminham. E caminhando, a igreja realiza o seu ministério. Desejo, portanto, pela graça divina, que esta igreja continue a sua caminhada. 116 anos, né? É isso, não é? 116 anos. Centenário. Que ela continue o seu ministério. Novas gerações virão, mas a igreja continuará sempre como uma serva de Jesus Cristo. Que Deus abençoe essa comunidade, abençoe a liderança desta comunidade, abençoe este povo de Deus estabelecido neste local. Amém.